Meus irmãos, nós vamos voltar agora às perguntas, entrando na parte mais prática, particular agora. Certamente algumas suas perguntas feitas serão respondidas, então muita atenção nesse instante, tá certo? Primeiramente, Yuri, eu queria fazer uma pergunta para você, aproveitar aí o ensejo que Lucas levantou sobre o Estado, né? Nós falamos sobre o casamento, falamos sobre o trabalho como instituições que Deus criou antes da queda. Mas o Estado vem depois. E o Estado lida com dinheiro. O Estado lida com imposto. Existem empresas estatais. E eu queria saber de sua parte, como é que é o ideal para o Estado trabalhar com aquilo que tem em mãos? Como é que a gente pode enxergar isso a partir de uma perspectiva bíblica? A Bíblia também não trata especificamente sobre política pública, políticas de governança corporativa, transparência, accountability, mas há algumas referências que até a gente poderia utilizar para exemplificar alguns modelos de governança, alguns princípios de governança a utilizar na esfera pública. Por exemplo, você observa Neemias capítulo 5, né? A forma como Neemias se preocupa com o pobre, né? com a desigualdade social, a forma como ele se preocupa com o corte de privilégios, isso é importante também, né? A Bíblia tem regras expressas sobre a prática de corrupção entre os líderes de Israel. Então, a Bíblia traz parâmetros, princípios que devem nortear. A cosmovisão cristã, ela traz princípios suficientes que devem nortear as práticas públicas, as boas práticas públicas, né? Então, uma preocupação também, um Estado moderno, justo, é um Estado fiscal, é um Estado em que o dinheiro é utilizado, é visto não como um instrumento para o deleite do príncipe, do monarca, né? Como havia no Estado absolutista. Então nós já ultrapassamos essa barreira do Estado absolutista, em que o dinheiro ele servia para o deleite do príncipe. Nós estamos numa fase em que o dinheiro, o orçamento, ele deve ser visto como um instrumento a favor da cidadania. Então isso é bíblico, utilizar os recursos públicos como forma de satisfazer direitos fundamentais, né? Então um bom político ele tem essa visão de que as pessoas têm direitos. Se você observar o texto da nossa Constituição, por exemplo, já falando de Brasil, a nossa Constituição assegura diversos direitos, mas um bom político ele tem a noção de que esses direitos têm custos, né? São os custos dos direitos. Então um bom político ele não deve ser apenas populista no sentido de consagrar direitos, mas ele deve também observar o orçamento e equilibrar as contas. Olha, esse direito aqui não está na hora de conceder porque não tem caixa ainda para isso. Então, equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal, todos são princípios, né, de boa gestão, de equilíbrio. Se tem algo que a Bíblia nos fornece em termos de gestão de recursos, de dominar as coisas, é o equilíbrio, né? Então, equilíbrio fiscal, o equilíbrio entre consagrar e efetivar direitos fundamentais e ter as contas em ordem. Uma das regras básicas assim, de finanças públicas na Constituição brasileira é de que não se pode haver consagração de direito sem que haja previsão de fonte de custeio. Então como é que eu vou dar? Eu quero agora exemplo, né? Eu vou criar uma política pública para assegurar a todas as pessoas com mais de 55 anos de idade uma renda tal. Eu tenho caixa para isso? Então você tem que fazer essa ponderação. Então, o equilíbrio é talvez o grande princípio que você pode extrair da Bíblia na gestão das coisas, né? Combate à corrupção, isso é bíblico. O nosso país é um país capitalista. A nossa Constituição, ela é uma Constituição capitalista, né? Porque se você observa, o artigo 5º prevê propriedade privada como direito fundamental, cláusula pétrea. O artigo 170 prevê que um dos valores da ordem econômica brasileira é a livre iniciativa, a livre concorrência, a proteção do trabalho. Então, a nossa Constituição, ela é capitalista, mas ao mesmo tempo o Estado, né, ele tem que se posicionar de forma a tentar
diminuir as mazelas que o sistema capitalista acarreta, porque todos os sistemas econômicos vão trazer danos e males, né? É um problema aí do coração humano. O problema não está na estrutura, né? Como dizia, hoje em dia está em moda falar, né? A ideia de estrutura, né? Tudo é estrutura, tudo é estrutural. Mas o problema não está na estrutura, como Marx, por exemplo, que isso é antigo, essa coisa da estrutura. Marx falava, né? Da infraestrutura, da superestrutura. O problema não está nas estruturas, está no coração humano. Mas estrutura é o que nós temos aí. Então é dever do Estado trabalhar para tentar reduzir as mazelas do capitalismo. A questão da erradicação da pobreza está lá na Constituição, artigo 3º. Um dos objetivos programáticos, um dos programas da Constituição brasileira é tentar erradicar a pobreza. Então agir sem deixar ninguém para trás, olhar para o pobre, né? Criar um sistema justo de seguridade social. Então, assim, muita coisa você poderia falar que a Bíblia poderia nortear em termos de ação de gestor público. Amém. Obrigado, Yuri. Falar, por exemplo, também a questão de capitalismo. O capitalismo, ele sempre vai trazer desequilíbrio, né? Então, por exemplo, Adam Smith, lá na Riqueza das Nações, uma obra clássica, ele previa que a economia de mercado se autorregularia com uma espécie de mão invisível. Lembra disso? A mão invisível de Smith, que o próprio sistema se autorregularia. Mas isso não é verdade, porque as pessoas são egoístas. O acúmulo de capital, a concentração de riquezas, a formação de oligopólios, a concorrência desleal é uma realidade. Então o Estado, ele deve coibir isso, né? Ele deve atuar, pelo menos supervisionando as coisas, né? No Brasil, por exemplo, você tem uma autarquia que cuida somente disso. Concorrência desleal, evita a formação de oligopólios, monopólios, que é o CAD, né? Então essa preocupação, seguridade social, as pessoas mais velhas, né? Assistência social, o pobre, como é que vai ficar, né? Um comércio justo. Então tudo isso são princípios que você também tem na Bíblia. Lucas, quanto à parte privada, o que é que tu teria a dizer? Como é ser um assessor de investimentos, lidar com pessoas que têm idolatrias, especialmente em relação a essas questões? Como nós podemos enxergar a questão de investimento, de juros, de orçamento, de planejamento familiar, de contribuição na igreja? São questões que você lida diariamente com seus clientes, e como você poderia falar para a gente sobre isso? Tá, vamos lá. Repete só a primeira parte, você falou de questão de idolatria. Como é lidar com clientes que têm essas idolatrias dentro do coração? É igual qualquer trabalho. Eu não sei quem fez essa pergunta, mas é igual qualquer trabalho. O seu cliente, geralmente, se você é médico, talvez o cara idolatre a beleza. Se você é arquiteto, talvez o cara idolatre a casa dele e... Cara, lá fora só tem pecadores. Todo pecador, de certa forma, é idólatra. Então, eu me vejo como um agente de redenção. Quando eu estou ajudando pessoas a ganhar mais dinheiro. Só que eu poderia ser um profissional da minha área que faria só isso. Só ajudar pessoas a ganhar dinheiro e ficaria tranquilo, ganharia também o meu dinheiro e não faria mais nada. Só que no meio do trabalho, quando você é crente, você sempre tem, vamos dizer assim, uma função a mais, ou uma obrigação a mais, função não, uma obrigação a mais do que simplesmente trabalhar e entregar o teu resultado. Muitas vezes, eu gosto de uma frase que Renan citou, acho que tem umas 3, 4 pregações. Mundanismo, ele diz muito mais respeito com a forma como você lida com as coisas do que, de fato, com as coisas que você está lidando. Então, quando você está trabalhando, quando eu estou trabalhando para pessoas que querem ganhar mais dinheiro e eu consigo mostrar para ela que a gente consegue ganhar mais dinheiro sem necessariamente fazer negócios que não envolvem o mandato criacional de gerar valor para a sociedade. Por exemplo, várias pessoas já me perguntaram se nessa parte de assessoria de investimentos envolvia aposta esportiva. E óbvio que não envolve, tá? Se é a dúvida de alguém aí, não envolve. Porque isso não é investimento, primeiro ponto. O conceito de investimento é uma operação onde você tem garantia do seu principal e uma expectativa de um retorno adequado. Segundo, porque eu não recomendo esse tipo de atividade e eu acho que a Bíblia também não recomenda. Porque
não existe um envolvimento do coração com o mandato criacional. Qual é o valor que você está gerando para a sociedade quando você está fazendo uma aposta esportiva, ou mesmo quando você está entrando na Bolsa de Valores, no negócio que eu trabalho, apenas pensando em ganhar dinheiro de um dia para a noite, ganhar dinheiro rápido? Qual é o envolvimento do seu coração com isso? Geralmente é uma coisa só, ganância. Então, pessoas que querem investir o seu dinheiro, seja em aposta, seja em Bolsa de Valores, apenas pensando em ganhar dinheiro rápido, sem pensar no valor que aquilo vai gerar e como Deus enxerga aquilo, no final das contas ela está pecando. Como é que a gente gosta de investir para glorificar a Deus? Primeiro, vou tentar retomar com vocês aqui um texto bíblico que está lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus diz que um senhor saiu para viajar e deixou lá 3 servos, e esses 3 servos ele deu uma quantia de dinheiro. Ele deu talentos. Talentos, muita gente que interpreta isso como se fosse talento de tocar violão, flauta. Não era esse tipo de talento, tá? Era dinheiro mesmo. Talento era uma moeda. E para um servo ele deu 5 talentos. Para outro servo ele deu 2 talentos. E para o terceiro servo ele deu 1 talento. E o texto fala que o Senhor distribuiu entre esses servos de acordo com a capacidade de cada um. Isso aí já tira da gente um pressuposto de que todo mundo tem que ser igual em renda, tá? Apesar de, irmão Yuri falou da questão de a gente combater a desigualdade de renda, ele falou no sentido de a gente combater as pessoas que não têm quase nada de dinheiro e aquelas pessoas que têm um absurdo de dinheiro enquanto outras estão morrendo de fome. Essa pobreza, ela de fato tem que ser combatida. Mas sabe qual é o país mais igualitário em renda hoje? Quem chuta? Se igualdade de renda fosse um Deus aqui, se a gente estivesse falando que a gente tem que caçar a igualdade de renda a qualquer custo. Alguém tem algum chute aí do país mais igualitário de renda? Pensa que igualdade de renda é um negócio maravilhoso. Qual seria o país mais igualitário? Afeganistão. E o país mais desigual de renda? Canadá. Aí pega o índice de desenvolvimento humano desses 2 países e compara, ver quem tem o melhor índice de desenvolvimento humano. Então, a igualdade de renda por igualdade de renda, tipo assim, eu tenho que ter tanto dinheiro quanto meu irmão aqui da igreja, do PG, eu tenho que ser tão rico quanto ele, isso não é bíblico em nenhum momento. Nessa parábola, o Senhor distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Então, vai ter irmão que vai ser rico, vai ter irmão que não vai ter muito dinheiro, vai ter irmão que vai ter o básico para sobreviver. Segundo ponto. Nessa parábola, se você continuar lendo mais para frente, você vai ver que o primeiro servo que tinha recebido 5 talentos, ele investiu aquele recurso, trabalhou com ele e conseguiu mais 5 talentos. Ele dobrou o capital. É um excelente retorno, ganhar 100%. Eu não lembro se o texto diz exatamente em quanto tempo o Senhor da parábola aí voltou, mas se foi em 12 meses, vamos botar, o cara ganhou 100% em um ano. Foi uma bela taxa de retorno. Ninguém consegue ganhar isso nem investindo na bolsa, nem na sua empresa. Mas o cara dobrou o capital. E o Senhor foi lá e homenageou, parabenizou e levou ele para administrar recursos maiores. O segundo servo, ele dobrou o capital também. Tinha recebido 2 moedas, ganhou mais 2, dobrou o capital, foi elogiado, foi parabenizado pelo Senhor. E aí entrou na mesma bênção lá do primeiro servo. Só que aí entra o terceiro servo na história. E aí eu vou responder a pergunta que você fez, Machado, sobre como a gente investir. O terceiro servo, ele não investiu dinheiro. Por quê? Ele falou assim: Senhor, eu não investi o seu recurso porque eu sei que o Senhor é um homem muito severo, um homem muito rígido, e eu fiquei com medo de perder o seu dinheiro. Então eu deixei ele aqui enterrado. E está aqui, o Senhor me deu uma moeda, estou devolvendo. Passou esse tempo todo, não ganhei nada. E aí o Senhor ele fica extremamente irado com esse servo. E na parábola fala que esse servo foi lançado num lugar onde há choro e ranger de dentes. Ou seja, ele foi condenado por não utilizar bem os recursos que ele tinha à disposição, por não investir os seus recursos. O que é que, trazendo para Jesus aqui a figura do Senhor e para nós a figura dos servos, o que é que Jesus condena? Ele condena você ter prejuízo na sua empresa de forma nenhuma.
ele condena você a quebrar a empresa de forma nenhuma. O que ele condena é você não se utilizar dos recursos, do trabalho, dos seus dons, do seu esforço, do seu dinheiro para crescer, para investir, para gerar valor. Você pode quebrar, irmão, uma empresa, você pode ser demitido, você pode ter prejuízo no ano de operação do seu negócio. O que você não pode jamais é não utilizar os recursos que Deus colocou à sua disposição para investir. Porque você é mordomo. Quando a gente falou da criação, o Adão ali, ele tinha o que a gente chama de mordomia. Nós, por tabela, somos mordomos da criação. Então, se você tem recursos, se você tem dinheiro, se você tem talentos no sentido de dons para trabalhar, você deve sim utilizar isso. Se você não utilizar isso, se você não investir bem os seus recursos, você está desagradando a Deus. E você pode falhar no meio do caminho. Essa é a... Você me permite uma parte? Permito. Já que você falou sobre isso, para não perder o fio, a questão dos juros, né? Sim. Está totalmente dentro do que você está falando. Perdão a interrupção, tá? Mas acho que é um tema tão importante que a gente tem tanta dúvida, né? Coisa prática, né? E nessa parábola ele fala de juros. Exatamente, exatamente. Então tem tudo a ver. E às vezes a gente acha que a Bíblia condena os juros, o negócio com juros, né? E é uma tradição até que se perpetuou assim durante muito tempo na história, até o século XVI. A teologia cristã que era desenvolvida aí no medievo falava sobre isso com base em algumas passagens do Antigo Testamento, né? Porque algumas passagens em que a Bíblia condenava que o judeu cobrasse juros de outro judeu, mas ao mesmo tempo a Bíblia permitia que os juros fossem cobrados do estrangeiro. Inclusive isso gerou um sentimento antissemita muito grande. Uma das razões do ódio contra o judeu era esse também, né? Que ele era bairrista. Dos seus ele não cobrava juros. E o judeu sempre emprestou dinheiro ao mundo, né? Se você observar a história do mundo, tem famílias judaicas aí que financiaram monarquias, né? Aí você diz, é só para o bairrismo? Será que Deus estabeleceu isso só para o bairrismo? Não, a ideia não é bem essa. Quando você olha o contexto da coisa, né? Então, já deixar claro para os irmãos, os juros, eles não são pecado, a cobrança de juros, né? O que é errado é a prática usurária, é a usura, é a exploração do pobre. E é o contexto da passagem, porque a sociedade judaica era uma sociedade agrária. Então não havia necessidade, o judeu não tinha necessidade de fazer grandes empréstimos, porque era uma sociedade agrária, não tinha comércio, eram pastores, né? Então a ideia dessa lei de Deus, ela está relacionada a essa conjuntura, uma sociedade agrícola, pastoril, né? Então não havia necessidade de cobrança de juros. Já os povos ao redor, né, com quem os judeus tinham relacionamento, eram povos comerciantes. Então você tinha um Egito super desenvolvido do ponto de vista do comércio, a Fenícia, os povos ao redor eram povos comerciantes. Então o tratamento em matéria de juros e de riqueza que Deus deu, ele tinha outra conjuntura. Então Deus estava querendo mostrar o seguinte: olha, aqui, né, a sociedade agrária, não há necessidade de empréstimo a juros, não explore o pobre, não use os juros como um mecanismo de dominação do homem pelo homem, né? Não pise no pequeno. Há uma crítica do profeta Amós, né? Ele dizendo que uma das críticas dele era de que o judeu estava vendendo o pobre por um par de sapatos. Então assim, a crítica dos juros é a crítica da usura, é da exploração do homem pelo homem. A Bíblia, ela não tem o objetivo de condenar as práticas negociais, os juros, a bolsa de valores, né? Isso daí é também para a glória de Deus, é uma forma de você remunerar. Porque o que é juros? Juros é uma forma de remunerar o capital, né? Então, tipo, você empresta um imóvel, aliás, você aluga um imóvel, você não recebe o fruto daquele imóvel? É a mesma coisa da lógica dos juros. Você está emprestando, ao invés de um imóvel, você está emprestando dinheiro. Aquele dinheiro, ele vai gerar frutos para você. Então, não há nenhum tipo de proibição em relação a isso. Aí, tentando ser prático aqui para nós aqui. E se eu faço um contrato de empréstimo para alguém, empresto dinheiro,
Cobro os juros, já sei que não é pecado, mas eu estabeleço no meu contrato que os juros serão de 10% ao mês, né? A tal da agiotagem. Aí nós temos no Brasil uma lei, que é a lei da usura, que veda essa prática de agiotagem, né? Então eu posso cobrar juros? Posso. É bíblico? É bom? É. Agora, no Brasil, a gente tem que se submeter às leis brasileiras, não é isso? Então, a César o que é de César. Então, se eu tenho um regramento brasileiro, eu preciso cumprir aqui a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu vou seguir a minha legislação. No Brasil, existem algumas divergências na parte de jurisprudência, de justiça. Mas assim, o que se entende de forma majoritária é que você tem uma prática de agiotagem quando você cobra juros em percentual superior ao dobro do que a legislação estabelece como regra. O que a legislação estabelece como regra é, quando não há disposição em contrato, no contrato, os juros é de 1% ao mês. Tem discussão sobre isso, mas em regra é isso que se aplica. 1% ao mês é os juros quando você não fala nada no contrato. Usura é você estabelecer num contrato que os juros serão de valor de percentual superior a 2% ao mês. Então, se você cobra no contrato um percentual superior a 2% ao mês, ou anualmente a 24% ao ano, essa prática é uma prática usurária, é uma prática então que contraria a nossa lei. Então você não está dando a César o que é de César, é pecado. Então essa é uma prática usurária, essa cobrança de... Agora, olha a injustiça do Brasil, né? Essas regras sobre usura, elas se aplicam a pessoas físicas, mas aí quando você vai para o sistema bancário, aí o Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele tem uma regra que diz que a lei de agiotagem não se aplica ao sistema financeiro. É por isso que você paga juros de cartão de crédito, é pecado, aí é pecado mesmo, né? Juros de cartão de crédito, juros de cheque especial, misericórdia. E geralmente quem vai fazer empréstimo no sistema bancário, o pequeno, é todo o pecado que a Bíblia condena, né? Então, às vezes falando sobre governança pública, a gente pensa tanto em reforma previdenciária. Eu acho que são coisas importantes para o Brasil, né? Sempre melhorar o sistema, sempre fazer reformas estruturais, embora o problema não seja a estrutura, seja o pecado. Mas às vezes a gente não pensa na tal da reforma financeira, né? Na usura clara que é praticada por um sistema bancário que é monopolista, pecador. Então assim, o sistema brasileiro é um sistema usurário. Aí, isso daí é pecado. Quanto à questão de como nós lidamos com o dinheiro no âmbito particular, da família, quanto devo dar para a igreja, quanto devo dar para a poupança, para a organização do meu futuro, minha aposentadoria, como é que eu devo enxergar a generosidade como importante no cuidado com o pobre, o necessitado, os próprios irmãos da igreja. Como é que a gente encontra um equilíbrio, Lucas, nesse sentido? Tá, vamos lá. Quando a gente está lidando com o dinheiro no âmbito pessoal, olhando aqui para o seu orçamento doméstico que você faz todo começo de mês lá, saber quanto você vai ganhar, quanto você vai gastar e quanto vai sobrar, a gente precisa estar com o nosso coração muito bem alinhado para a gente não fazer besteira com o dinheiro. Primeiro, lembra daqueles 2 pontos que eu falei sobre idolatria e incredulidade? Se você estiver sofrendo com esses 2 pecados, você com certeza não vai utilizar bem os seus recursos. Quer ver um tiro no coração da incredulidade, da falta de fé de que Deus vai prover as coisas para você ser sustentado? Faça uma contribuição, seja generoso. Olhe para pessoas ao redor, pessoas aqui da igreja, não estou falando de pessoas que estão no sinal de trânsito lá, não. Tem pessoas aqui no nosso meio passando por dificuldade. Olhe para pessoas como essas e faça uma doação. Isso vai ser um tiro no coração da incredulidade. Se a gente não conseguir confiar em Deus, Machado, a gente não consegue lidar bem com o dinheiro, porque o dinheiro vai ser sempre a nossa âncora, ele vai ser sempre a nossa fortaleza, ele vai ser o nosso castelo forte, que a gente canta todo domingo aqui, que é Deus, mas quando eu chego no meu orçamento no mês, é sempre o meu dinheiro que é o meu castelo forte. Então, a gente precisa ter equilíbrio a ponto de entender que eu preciso trabalhar para poder sustentar minha família, óbvio, o trabalho é uma bênção de Deus,
mas eu não posso transformar esse trabalho como o meu próprio mantenedor. Eu não posso olhar para o meu trabalho e entender que ele é quem providencia todas as coisas para a minha subsistência. É Cristo. A gente está no meio de um monte de crente aqui, então é mais fácil falar para vocês. Não é o seu trabalho que vai sustentar você. Apesar de Deus ser... dá aos seus amados enquanto eles dormem. Não estou dizendo que todo mundo vai ficar dormindo. Mas exatamente. A gente confia no Senhor e é por isso que a gente consegue descansar. É por isso que a gente consegue passar por uma pandemia, onde aqui mesmo eu trabalho na comissão financeira daqui da igreja. A gente ficou preocupado assim ao extremo, pensando, a projeção da gente foi 40% de queda no faturamento, na arrecadação da igreja. E a gente aumentou a arrecadação no ano de pandemia. Por quê? Porque a nossa igreja, graças a Deus, a gente aprende aqui todo domingo de púlpito a confiar no Senhor, a crer nele, a ter Jesus Cristo como o nosso castelo forte. E é por isso que a nossa igreja é uma igreja muito saudável em termos financeiros. Não só falando das finanças da própria igreja. Rapaz, eu não sei se vocês já repararam, a gente sustenta, eu acho que nós somos, numa relação aí, plantação de igreja por membros de igreja, a igreja que mais investe em missões da cidade. A gente tem 500 membros oficiais aqui na igreja e a gente tem 6, 7 projetos missionários que são sustentados. Enquanto a gente tem igrejas aqui na cidade com 2, 3 mil pessoas oficiais, membros oficiais, e não tem 3 projetos. Então, isso é um fruto da generosidade do nosso coração. Então, por um lado, a gente trabalha, a gente se esforça, por outro lado, a gente confia em Deus e a gente entende que a gente não precisa juntar todo o dinheiro que a gente ganha. A gente pode doar, a gente pode ofertar. O Deus que cuidou de mim hoje, que colocou o café da manhã, o almoço, o jantar na minha mesa, Ele é o Deus que vai cuidar amanhã, Ele é o Deus que vai cuidar depois de amanhã, vai cuidar da minha aposentadoria, e por causa disso, eu posso olhar para o meu irmão que está ao meu lado. E aqui eu faço uma crítica ao nosso olhar para essa questão de doação, de cuidar do pobre, de ajudar a pessoa que está passando por dificuldade. Porque nós somos naturalmente movidos a delegar isso para o Estado. Já percebeu? É por isso que as pessoas têm um sentimento assim ruim, de pensar, eu não vou ajudar essa pessoa que está na rua. Imposto. Exatamente. Já paga o imposto. Então, assim, o Estado existe para quê? O Estado não existe para manter um equilíbrio, uma ordem e atender as pessoas que estão passando por uma situação mais difícil. E se eu sou contribuinte do Estado, se a relação, você vai saber melhor que eu esse número de quanto que a gente, qual é a taxa de arrecadação do PIB? É uns 33, 34%. É nessa faixa, 33, 34%, o último dado que eu vi. De toda a riqueza que é gerada, a gente deixa 1/3 com o Estado. Eu deixo 1/3 com o Estado, de tudo que eu ganho, tudo que eu gero. Quem é empresário aqui sabe que só de lucro ele deixa 34%, ele deixa mais 18% de ICMS, ele deixa mais 5% de ISS, ele deixa PIS, deixa COFINS. No final das contas, você deixou quase metade do dinheiro da sua pessoa jurídica na mão do Estado. Para quê? Para o Estado cuidar do pobre, do necessitado, e aí você tira essa responsabilidade de você. Aí você fala, eu não vou cuidar do pobre, porque a obrigação de fazer isso é do Estado. Mas Jesus nos manda fazer isso. A gente não tem essa autoridade, a Bíblia em nenhum momento nos deu essa autoridade de tirar de nós esse dever. Somos nós que temos que cuidar do pobre, é a igreja que tem que se levantar para isso. Lucas, aí isso é importantíssimo. Agora a gente nunca pode esquecer também de que o Evangelho não é sobre isso, né? Então a gente tem que ter essa preocupação social, mas a gente também não pode esquecer que a mensagem de Cristo na cruz não foi Pai, dá pão de cada dia para eles, mas foi Pai, perdoa-lhes os pecados, né? Então a gente não pode perder, porque às vezes acontece isso, essas deturpações teológicas, né? Você, ao invés de colocar todas as suas fichas naquilo que é essência, que é a questão da redenção, aí você coloca na questão da pobreza, que é isso que vai gerar a distorção teológica da teologia da libertação, né? Que muita gente prega isso, né? Que a ideia de cristãos anônimos. O que é cristão anônimo? É uma teologia católica. Tem uma pergunta aqui que mandaram. Tem uma ideia católica de que o Evangelho teria sido para proteger os pobres, os pequenos, né? Independentemente de conversão.
né? E essa não é uma ideia bíblica. Não existe um cristão anônimo. Cristão é aquele que se converteu, né? Pela graça do Senhor, né? Então, essa ideia de teologia da libertação, de focar tudo na questão da pobreza também não é bíblica, embora nós saibamos que nós temos um dever para com os pobres. E são teologias que não negam que Jesus Cristo é o Senhor. Se você passar na Epitácio Pessoa e olhar para a fachada da Universal, ali está escrita a maior verdade de todos os tempos, que todo ser humano deveria conhecer. Jesus Cristo é o Senhor. Aquilo não é mentira, aquilo é verdade, a gente acredita nisso e a gente morre por isso. O problema é que ele destaca um aspecto que está atrelado ao Evangelho, que é o cuidado com o necessitado, o cuidado com o pobre, ou as bênçãos materiais, que fazem parte da mensagem das Escrituras. Ele destaca isso e coloca em plano B Jesus Cristo, a salvação, o perdão dos pecados. Aí você às vezes acha, quando você ouve uma pregação assim de libertação, você acha que parece mais um discurso social, de ruptura social, do que um discurso propriamente evangélico, né? Aí às vezes se usa alguns textos, por exemplo, Moisés foi um libertador, ele queria tirar a escravidão do povo. Aí as pessoas pegam esse tipo de passagem para dizer, tá vendo? A Bíblia é sobre libertar os oprimidos da pobreza. Mas não é isso, a visão holística total da coisa era de que Deus estava resgatando o povo para que o povo dissesse o Shema a Israel, só o Senhor é Deus. Então são essas visões. Cristo na cruz, ele não morreu para libertar a pobreza do mundo. Cristo morreu para curar o pecado, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa visão é distorcida. Eu queria pontuar sobre a questão de Atos também, que é uma questão bem interessante, né, reverendo? Atos capítulo 2, sobre essa questão da generosidade, ser generoso, que eu acho que é a grande ideia que deve ficar no nosso coração, sair daqui com esse desejo de ser generoso, sabe, de contribuir, né, de doar, porque Cristo, ele se entregou por nós, né, ele doou a sua vida para sofrer por nós, e quando nós fazemos isso, nós imitamos a imagem de Deus, né? Tudo é para nós parecermos com o Pai. E você observa a generosidade em Atos capítulo 2, né? A palavra diz que eles tinham tudo em comum. Eles estavam todos juntos, vendiam as suas propriedades, né? Conforme cada um tinha necessidade. Então a generosidade, eles fizeram um fundo comum para acolher as pessoas, né? Sem ser imposto por lei. Sem ser imposto. Então assim, eles fizeram generosamente, voluntariamente. Não se limitaram a um percentual, mas de acordo com a necessidade. Aí às vezes as pessoas dizem assim, ó, tá vendo? Comunismo, não tem nada a ver com isso. Nós não estamos aqui defendendo nenhum lado nem outro, nem ideologia, porque como o Lucas falou, a Bíblia atravessou diversos modos de produção. Asiático, escravista, clássico, ela passa pelo feudalismo, ela passa pelo mercantilismo, capitalismo monopolista, chega até nós hoje. Então assim, a Bíblia passa por várias, nós não estamos defendendo um lado ou outro, mas dizer que estava falando da propriedade privada. Sim, na questão da generosidade, né? Isso é mal de professor. O professor, eu sempre tinha esse intervalo de lápis. Então, generosidade. Eles não faziam isso como se fosse uma comuna socialista, não. Até porque se você pega o tempo verbal lá do original, né? Quando diz assim que eles vendiam as suas propriedades, o verbo grego original, ele não está no aoristo. O reverendo exegeta aqui sabe muito melhor do que eu, mas a ideia é de que eles não venderam tudo de uma vez, as suas propriedades, para formar um fundo e sustentar os irmãos, né? Eu tenho aqui 10 casas, vou vender todas as minhas casas para sustentar. Não foi isso que eles fizeram, né? Então o verbo está no imperfeito, que indica uma ação contínua. Você vai ler assim, eles iam vendendo as suas propriedades, e vai interpretar com base no versículo seguinte, segundo cada um tinha necessidade. Então a necessidade ia surgindo, tem um irmãozinho aqui que está precisando, tem gente aqui que está passando necessidade, vamos vender aqui esse terreno, como fez Barnabé, né? Vamos vender esse terreno e vamos suprir essa necessidade. Então isso não significa que eles abriram mão da propriedade privada para estabelecer uma comuna, até porque você pega o episódio de Pedro, quando Pedro sai da prisão, aquele episódio do anjo, aquela grande libertação, né?
Ele vai para a casa de João Marcos. Era uma propriedade privada. João Marcos não vendeu a sua propriedade. Eles iam vendendo as propriedades segundo cada um que tinha necessidade. Então, eu acho muito importante isso, porque tem muita confusão com Atos 2, as pessoas achando que é comunismo ali. Olha, tá vendo? Eu sou desse Deus aqui que você tem que vender tudo. E não é isso. A questão, irmãos, não é ter riqueza ou pobreza. Foi o versículo que nós lemos de Provérbios, capítulo 30, né? A questão não é pobreza ou riqueza. A questão é como isso lhe domina, né? Então você observa também o episódio do jovem rico. Jesus chega para o jovem rico, não é? O jovem rico diz: olha, Senhor, eu já faço tudo aqui, cumpro todos os mandamentos horizontais. Mas aí o Senhor chega e diz assim: mas te falta uma coisa. Aí doeu, né? É o órgão mais sensível do corpo humano, é o bolso, né? Aí diz assim: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí você diz: está vendo? Evangelho é sobre pobreza e riqueza. Aí você pega a passagem seguinte, não era sobre isso, era sobre o coração e a idolatria. A questão era o coração e a idolatria do jovem rico, né? Porque você pega a passagem seguinte, é sobre quem? Zaqueu, um homem rico também. E Jesus não fala para ele: vende tudo quanto tens. Isso não estava no coração dele, tanto que ele, quando se converte, ele já diz assim: olha, quem eu defraudei eu vou pagar 4 vezes mais. A questão não é riqueza ou pobreza, a questão é conversão, né? Você pega o rico e Lázaro. O rico e Lázaro. Aí você diz: Lázaro foi para o céu porque era rico. O rico foi porque era pobre, né? O contrário. O rico foi para o inferno porque era rico. Não, porque o rico diz assim: manda que alguém vá lá nos meus familiares e digam para que eles se convertam, para que eles não venham para esse lugar que eu estou. Ele não diz assim: manda alguém lá para os meus familiares para que eles vendam todo o patrimônio deles, repartam com os pobres, fiquem pobres para que eles não venham para cá. Não, ele diz: manda alguém lá para que preguem e eles se convertam. Então a pregação não é sobre pobreza ou riqueza, é sobre salvação. Agora, quando nós temos essa ideia de redenção, a nossa economia também é redimida, e eu passo a ver que eu preciso ajudar o pobre e ajudar o meu próximo, né? Tem 2 perguntas aqui, meus irmãos, de caráter mais pastoral, e eu vou fazer questão de responder apenas para a instrução da nossa igreja. A primeira diz respeito a como nós enxergamos as nossas contribuições para com a igreja, e depois, em que medida eu devo também empregar meus recursos para ajudar fora da igreja aqueles que têm necessidade. Então eu queria fazer aqui rapidamente algumas pontuações, tá? Nós não somos uma igreja, aqui eu falo da nossa igreja, que entende que o dízimo do Antigo Testamento permanece em validade. Nós entendemos que na lei do Senhor, que é una, existem certos aspectos. Existe um aspecto moral, existe um aspecto civil, especialmente no projeto teocrático ali da lei do Senhor, e também uma parte cerimonial. Dessa última parte, ou aspecto, melhor dizendo, nós temos onde o dízimo foi inserido. O dízimo, portanto, dizia respeito àquela estrutura antiga, agrícola, na qual o povo de Deus vivia. Não é à toa que no Novo Testamento há uma migração daquilo que vivia-se anteriormente para uma nova realidade. Por exemplo, os cristãos viviam sob Roma e não mais debaixo de um Estado teocrático. Tá? O autor aos Hebreus fala bastante do livro de Levítico, no qual essas leis cerimoniais estavam inseridas, e ele menciona justamente que o fim da lei é Cristo, no sentido de que os aspectos cerimoniais da lei em Cristo já não são mais necessários. Eu não preciso mais separar parte da minha produção agrícola e então entregar isso para que seja um dízimo. Agora, posto isso aí, significa que eu não devo me importar com proporcionalidade, com a quantidade que eu devo dar nos dias de hoje? Não. Não é porque nós dizemos que o dízimo não é válido para os dias de hoje, que agora a gente fica sem responsabilidade de generosidade com a igreja. Nós cremos, inclusive, que dentro do processo de revelação, nós temos muito mais acesso à bondade de Deus, aos conceitos de sua providência, muito mais do que aquele povo lá atrás. Então, no mínimo, sobre o Evangelho, nós precisamos pontuar que
nós temos que certamente contribuir com mais generosidade ainda, se for para pontuar algo nesse sentido, tá certo? Então não é necessário doar 10% para a igreja, mas poucos são aqueles que doam mais do que isso, e isso é algo vergonhoso para a gente, porque nós temos acesso a muito mais do que aqueles nossos irmãos crentes de lá atrás, tá? Quanto à assistência daqueles que estão para fora da igreja, a Bíblia coloca também ordens importantes que devem ser seguidas nos seus contextos específicos. Devo cuidar dos meus, primeiramente da minha família nuclear. Se eu vejo que de fato fulano está passando a necessidade, eu vou ali de fato entrar em contato com ele e sanar as suas dívidas, ajudá-lo em alguma coisa que ele tem. Assim funcionava, por exemplo, o ano do jubileu em Levítico capítulo 25. Depois eu passo a me preocupar com aquele irmão que é da igreja, que está passando necessidade. Foi isso que fizeram, inclusive, os crentes lá em Atos capítulo 2, e em outros momentos também, o próprio Barnabé colocando isso em xeque. Em várias outras cartas há esse desejo do apóstolo Paulo, por exemplo, que isso aconteça. Então, devo cuidar dos meus. Não é que os de fora não têm dignidade, não mereçam cuidado e atenção de nossa parte, mas se o meu irmão está passando uma necessidade, primeiramente eu vou até ele, tá? Então nós fazemos isso, compreendendo que há estrutura de prioridades, não necessariamente de exclusividade, mas de prioridades para a assistência daqueles que estão ao nosso redor. Agora vamos prosseguir falando sobre mais uma questão bem importante. Eu vou ler a pergunta para você, Lucas, tá? Lucas disse que o capitalismo funciona melhor que o socialismo porque o mundo é feito de pessoas egoístas e o lucro gera mais riqueza do que a caridade. Mas o assistencialismo e o estado de bem-estar social não seria necessário justamente porque somos egoístas? Por exemplo, as pessoas com deficiência não produzem lucro para a sociedade. Eles deveriam ser deixados de lado ou deveriam ter um governo que se preocupasse com a necessidade deles? Ótimo. Eu acho que eu falei sobre isso quando eu estava falando da parte da reforma protestante e do pensamento de Calvino. Calvino, ele não pensava que o Estado não tinha nenhum papel na economia, muito mais com pessoas que tinham necessidades especiais. Elas tinham sim que receber algum auxílio porque elas não tinham capacidade de gerar lucro como outras pessoas têm. Agora vamos lá, o problema, todo mundo sabe o que é estado de bem-estar social. Alguém não sabe o que é isso, nunca ouviu falar? Welfare State. Acho que é bom esclarecer. O Welfare State é uma linha de pensamento que defende que o Estado ele tem que agir para defender os direitos das pessoas que ficam marginalizadas na economia. Isso na teoria, ok, funciona, na verdade é o correto. De fato, é como a Bíblia prediz várias passagens onde os próprios reis davam assistências, cuidavam dos pobres, como quando o contrário não acontecia, os reis não cuidavam do direito dos pobres, dos órfãos, das viúvas, eles eram punidos. Isso a Bíblia prediz. O problema é a aplicação disso. Por quê? Porque isso a gente entra num outro problema chamado tamanho do Estado. E esse é um problema que não tem fim. Porque como é que eu vou decidir qual vai ser o tamanho do Estado? A gente tem na Bíblia alguns preceitos básicos, que o Estado ele deve punir os malfeitores, ele deve, vamos dizer assim, beneficiar, elogiar os benfeitores, recompensar os benfeitores, pessoas que fazem o bem, que trabalham, e manter a ordem. E aí a gente, com esse manter a ordem, já puxa para a parte econômica. Então tem pessoas que têm necessidades maiores, estado de miséria, e aí o Estado vai lá e ajuda. E aí chega um outro político e fala, não, acho que pessoas que não têm um iPhone, elas têm que receber um auxílio do governo. E aí chega outro e fala, não, eu acho que uma pessoa que não tem um carro, 0 quilômetro, ela tem que receber um auxílio do governo. E aí chega um outro e fala, quem não tem uma casa própria tem que receber um auxílio do governo. Nunca para. Então, o que acaba acontecendo é que o Welfare State, ele na teoria funciona, ele é uma teoria que eu basicamente gosto mais. Por sinal, o meu economista favorito, Milton Friedman, da escola de Chicago, a mesma escola do nosso atual e infelizmente só até dezembro ministro da Economia, Paulo Guedes,
foi quem idealizou o que a gente teve aqui no Brasil, conhecido como Bolsa Família. Bolsa Família era um programa de assistencialismo que ajudava pessoas em estado de miséria. O problema é que o Bolsa Família, como foi idealizado lá atrás pela Escola de Chicago, era um programa que tinha dia para começar e tinha dia para terminar. Como João Calvino mesmo defendeu no fundo lá de Genebra. Então a pessoa não ia receber dinheiro para o resto da vida. O problema é que a gente tem uma classe política, assim, terrível, para não dizer uma palavra pior, que ela vive à base disso. Porque ela precisa manipular pessoas, dizer para elas sempre assim: você não consegue, você é incapaz, você é necessitado, você é pobre. Aquele cara que está, o teu patrão lá, ele é teu inimigo, ele está querendo pisar na sua cabeça. Eu que vou te ajudar, eu que vou te dar o pão de cada dia. Quando o Estado faz isso, ele usa um negócio bonito, que é o assistencialismo, o welfare state, como uma máquina para se perpetuar no poder. Por isso que é difícil você ter um exemplo de um welfare state que funcionou bem. Porque os políticos, infelizmente, usam esse programa belíssimo, que foi fundado lá atrás, com base na própria reforma protestante, para se perpetuar no poder. E o resto da história vocês já sabem: corrupção, diversos casos de desvio de dinheiro público. Tudo isso por quê? Porque a gente que é crente, a gente abandonou a política. Nós entregamos a política aos ímpios, por causa daquele velho pensamento católico romano, dicotômico, onde o que é sagrado é o que está aqui dentro dessas quatro paredes. Lá fora é tudo mundo. Lá fora é mundo sim, mas lá fora é teatro da glória de Deus. Então, se a gente tem cuidado com os pobres, se a gente pensa em ajudar os pobres, a gente deveria pensar também, eu digo como igreja cristã, em entrar na política. Porque quando a gente entra na política, a gente tem na mão uma ferramenta poderosíssima que Deus utiliza para manter a justiça no mundo, que é o Estado. Então, o problema o welfare state é bom? Se for usado da forma correta. E para ser usado da forma correta, tem que ter princípio bíblico. Se não tiver princípio bíblico, vira um sistema político de perpetuar pessoas no poder e desestimular o trabalho. E eu não vi nenhum país crescer onde pessoas são desestimuladas a trabalhar. Acho que essa é uma questão bem pertinente quanto a inserir os princípios bíblicos para regular uma proposta que idealmente poderia ser interessante, né? Você vê, por exemplo, às vezes o capitalismo agressivo dizendo que nós somos o que produzimos, mas biblicamente a dignidade do nosso ser não reside nisso. A gente não é o que produz. E aí entra vários assuntos: aborto, eutanásia, o que for, irmãos. Nossa dignidade é intrínseca, nós somos a imagem de Deus. Isso deveria ser suficientemente importante para nós no cuidado dessas questões, tá? Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim, são 9h10. Tiveram algumas perguntas que não deram para ser respondidas, mas vocês podem abordar os palestrantes depois ali no momento de lanche, para que vocês tenham suas dúvidas sanadas e possam aproveitar mais a presença deles, tá bom? Yuri, meu irmão, considerações finais, quais seriam suas últimas palavras? E o Espírito Santo, né? Uma oração, na verdade, para que o Senhor nos ajude, né? A colocar em prática isso. Não seja somente um aprendizado teórico, né? Sobre capitalismo, socialismo, visões técnicas, mas que nós coloquemos em prática, né? Que os nossos corações se abram para essa realidade, né? Nós não podemos barganhar com Deus. Não existe uma teologia de prosperidade hoje, como no Velho Testamento, que assegurava que por obediência você receberia coisas em troca. Isso não existe para nós cristãos. Mas o dever de generosidade é uma consequência da redenção e expressa essas afeições que o Espírito Santo coloca no nosso coração, né? Então a minha consideração final é essa: que nós sejamos levados pelo Espírito, segundo a palavra, a colaborar, a ser generosos, a ajudar o nosso próximo, a olhar o pobre, né, o necessitado, o nosso irmão que está passando por alguma dificuldade, a colaborar com a igreja, né, com as missões, né? O dinheiro reflete um pouco do nosso coração também. Olhe onde você está colocando o seu dinheiro, os seus gastos ou as suas previdências. Ser previdente também é bom.
Mas olhe se você não está sendo previdente demais e confiando muito em si mesmo. E se você não está fazendo do dinheiro, ou da sua previdência, ou da sua confiança nos seus recursos com Deus, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, como cristãos, né? Os puritanos sempre tinham essa ideia de a gente se analisar as nossas afeições e verificar onde nós estamos colocando o nosso coração para saber se nós somos realmente cristãos, né? Então, que nós façamos essa análise e que nós doemos mais, sejamos mais generosos, né? Amém. Lucas? Minhas considerações finais seria uma fala de Martinho Lutero, quando um sapateiro perguntou para ele, né? Lutero, como é que eu posso glorificar Deus vendendo sapato? E aí Lutero, de forma simples, respondeu para ele: faça o melhor sapato que você puder fazer e venda pelo preço mais justo. Então, que nós possamos fazer o melhor no nosso trabalho, que nós possamos trabalhar com excelência, entendendo que o nosso trabalho é para Deus, que a recompensa do nosso trabalho, que é o dinheiro, que é o salário, que é o resultado da sua empresa, isso também é para Deus, e que nós sejamos cristãos que olham para o mundo não como um lugar para a gente fugir, mas como o teatro da glória de Deus, que nós possamos ir lá, fazer a diferença e ser luz para essa nação. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e encerrar o nosso tempo aqui, confiando a Deus agora um tempo de descanso, de alegria, de comunhão uns com os outros. Teremos um lanche lá atrás, os irmãos todos estão convidados a ter esse momento com cada um. Eu encerro com um versículo, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele todas as demais coisas? Deus deu o que era mais valioso para ele, então nós temos que ser generosos também. Senhor, muito obrigado pela tua graça e misericórdia no tempo de hoje. Obrigado porque o Senhor esteve conosco, nos auxiliando, ó Pai, a encontrar na tua palavra boas respostas, princípios importantes. E o passo que nós te pedimos agora para a nossa vida, Senhor, é que tu nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos, que sejamos bons mordomos da tua criação, das coisas que o Senhor colocou na nossa vida, que sejamos responsáveis quanto à quantidade de dinheiro que o Senhor nos deu, dinheiro que é teu, ó Deus. Ajuda-nos a administrar de forma correta, a sermos generosos, a sermos compromissados, fiéis em tudo o que nós fazemos, que possamos nos lembrar dos perigos do dinheiro, Pai, especialmente porque dentro do nosso coração há tendência de idolatria, de apego, de amor às coisas que o Senhor criou. Livre-nos disso, nos dê satisfação, contentamento com o que nós temos, especialmente porque temos o maior tesouro de todos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa-nos e nos dá um momento de comunhão agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, até amanhã, nós estaremos aqui juntos.